Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga. É um programa para aqueles professores que querem viver exclusivamente do yoga. Às vezes já vivem, mas ainda não ganham o suficiente. E aqueles que estão bem, sempre precisam ficar atualizados, porque o mundo gira, o mundo muda, e se você não acompanhar, você fica para trás. Hoje, o episódio de hoje. Como você pode usar o Sutra da Fé na sua jornada como professor de yoga? Tanto para você, professor, quanto para você ensinar os seus alunos. Esse é um conteúdo muito pouco compreendido no universo do Yoga Sutra de Patanjali. Muito pouco compreendido e, consequentemente, muito mal utilizado. Eu estou aqui com a câmera que vai para o YouTube, aqui a câmera que vai para o Instagram e aqui é meu mapa mental. Ao vivo, com várias mídias, é assim que a gente faz. Então, vamos lá. O que é? O que é e como aplicar o Sutra da Fé? Né? Colocar na sua prática e na dos seus alunos. Uma das coisas que Patanjali fala, aqui na frente eu tenho o Yoga Sutra de Patanjali, que é o 1.20. O Patanjali divide o seu conteúdo em 4 livros. O primeiro livro, o Sutra 20. Né? Outros atingem o Samadhi por meio da fé, da energia viril, da memória e do conhecimento. Assim traduziu De Rose o 1.20. Swami Kriyananda traduz o mesmo sutra da seguinte maneira: quanto aos outros, o estado superior é alcançado por meio da fé, com base na experiência, da força de vontade, da atenção, reter constantemente a percepção da presença de Deus, da unidade condicionada, Sabikalpa Samadhi e do discernimento. Você veja que o mesmo sutra tem formas muito diferentes de traduzir. E Gustavo Dauster traduziu da seguinte maneira: outros priorizam em suas práticas fé, vigor, memória, transe e sabedoria. Claro que esse é um sutra de Patanjali, 1.20, e nós vamos pegar só a parte da fé, não vamos pegar os outros elementos. Tudo para dizer o seguinte, que o livro Yoga Sutra de Patanjali é o principal livro de yoga. Todos os bons autores de yoga beberam dessa fonte. E você interpretar de uma maneira adequada e utilizar na sua prática, para você, professor de yoga, evoluir, e utilizar nas suas aulas para ensinar os seus alunos, vai fazer uma diferença entre um professor que dá aulas de yoga e um professor que ensina yoga. Não só aulas, que ele tem mais conteúdo. E, claro, aquele professor que ensina só dá aulas de yoga não vai ter uma carreira próspera. O professor que vai ter uma carreira próspera é um professor que ensina yoga, que dá boas aulas, mas além de boas aulas, ele faz muitas outras coisas. No Sutra específico, eu vou voltar aqui, no Sutra especificamente, eu vou entrar depois. Primeiro vamos aos preparatórios. Então, muitos interpretam esse sutra de maneira religiosa, né? Fé. Nós vamos ver aqui daqui a pouco outras interpretações. Como você utiliza esse sutra na sua prática? Um dos primeiros elementos é o que nós chamamos de mentalização. Mentalização. O que é mentalização? Né? É criar um arquétipo mental e, a partir desse arquétipo mental, eu repetir até que isso se concretize. Então, tem uma visão muito ingênua, muito boba de mentalização, que se você, professor, utiliza essa visão ingênua, você está mentindo para os seus alunos. Você não está gerando confiança porque ele vai fazer o que você falou e não vai ter resultado. Né? Naquele filme, não sei se você viu, O Segredo, eles colocam essa visão ingênua. Pense como rico e seja rico, sabe? Como se a mentalização fosse uma coisa simples, que você colocasse ali um pouco de pensamento e já resolvesse. Para uma mentalização funcionar efetivamente, ela precisa de uma série de circunstâncias. O nosso tema não é hoje mentalização. Mas uma das características é a aplicação desse Sutra de Patanjali. Quando você faz a sua mentalização que você quer atingir um determinado objetivo, você tem fé? Você acredita realmente que você é capaz de atingir aquele ponto? Você acredita que isso é possível? Muitas mentalizações sucumbem nesse primeiro embate, porque a pessoa não acredita.
Ela não utiliza a fé na construção de uma jornada. Né? Fé, você vê, quando eu falo fé, é um sinônimo de acreditar. Se eu acredito em alguma coisa, eu tenho fé que aquela coisa exista, o que é possível. Né? Então, quando eu vou orientar um aluno meu sobre mentalização, eu digo, se você fizer aquela mentalização bobinha, que se espalham por aí, que muitos professores de yoga repitam, pensa nisso, visualize uma cor verde para você ter saúde, visualize um órgão e coloque lá uma imagem verde, isso aí é pouco. Esse aqui é um dos elementos necessários para a mentalização dar certo, mas o outro elemento é esse Sutra de Patanjali. E agora você começa a perceber por que é importante você interpretar o Yoga Sutra de Patanjali, ter um conhecimento mais profundo, e seu primeiro passo. O segundo é trazer para a sua prática. E o terceiro passo é trazer para suas aulas que você dá dentro de sala ou que dá fora de sala, quando você vai orientar um aluno. Um aluno está com um problema, ele precisa, por exemplo, agora eu tenho uma aluna que está com um problema na cervical. Ela está com um desgaste na cervical, muito jovem para isso. E eu disse, não, isso é incompatível com o seu estilo de vida, é incompatível com a sua prática, é incompatível com as coisas que você faz. Vamos criar uma estrutura para resolver isso. E se ela fizer direitinho, resolve. Mas não é aquela mentalização bobinha, senão não vai dar certo. E aí, quando você orienta de maneira adequada, e o aluno faz, você dá uma orientação, o aluno faz. Se ele tem resultado, a visão dele sobre você melhora. Ele diz, nossa, esse professor sabe. E se não faz diferença, né, se ele faz e não tem resultado, ele diz, pô, esse professor não sabia. Ou eu não sei fazer, eu não soube executar a técnica, ou o professor que não sabia. Geralmente ele coloca a culpa no professor, o professor não soube me ensinar. Bom, esse é um dos elementos, né, de utilizar a fé. E por que a fé é importante? E hoje a ciência comprova. É o efeito placebo. Eu sou farmacêutico. Quando um médico receita pílula de açúcar, numa experiência, eles estão testando para ver se o medicamento funciona. E ao testar se esse medicamento funciona, faz aquele exame, aquele procedimento chamado dupla cego. O médico vai receitar para alguns um medicamento e para outros vai receitar pílulas de açúcar. Só que nem o paciente sabe que está recebendo açúcar e nem o médico sabe para quem que ele receita açúcar e para quem o remédio vai, o verdadeiro. Né? Quando o paciente acredita no médico e acredita no medicamento, que ele tem fé que o médico é suficientemente bom para curá-lo, para dar o medicamento correto, e ele tem fé que o medicamento é bom, 27,5% das pessoas se curam tomando pílula de açúcar. Veja só. Então, se você tem... e esse é o efeito da mentalização. E aí nós estamos falando, não é pessoas que fazem yoga, que teoricamente têm uma mente mais concentrada, uma mente mais focada. Nós já estamos falando de pessoas comuns, comuns nesse sentido, que não têm treinamento de canalização da energia mental, só deles ter fé no médico. Fé que o médico sabe o que ele tem, que vai dar o medicamento correto. E eles têm fé no remédio, que o remédio vai curá-lo, se cura 27,5%. Então, quando eu traduzo isso para um ambiente de yoga, se o seu aluno vai fazer uma mentalização e ele acredita, ele tem fé que você sabe orientá-lo, que a orientação que você dá, que é uma orientação boa, que mostra o caminho. E ele mesmo não fazendo a mentalização, 27,5% vão resolver o problema. Agora, se o aluno não tem fé em você, ele duvida, será que esse professor sabe o suficiente? Ou ele tem fé, será que isso é possível resolver só com mentalização? Se ele tem qualquer dessas dúvidas, se ele perde a fé, ou em quem orienta, ou no processo, né, ele não acredita que aquilo é possível, ele não vai ter resultado. E aí, esse aluno você vai perder rapidamente. Quando eu tenho um aluno, e os meus alunos mais antigos, eles têm essa característica. Em vários momentos, o cara precisou. Primeira vez que ele precisa de uma orientação mais profunda, mais segura,
porque ele tem um problema mais difícil para resolver. E você dá uma orientação correta, ou seja, dá orientação, ele faz o que você orientou e ele resolve o problema, isso aumenta a confiança. Ele começa a acreditar mais em você. Ele passa a ter fé de que você é uma pessoa que sabe. Né? E aí ele continua muito mais tempo com você. A escola tem 22 anos. Eu tenho alunos com 21 anos praticando comigo, sabe? Mas quando você olha a história desses alunos que ficam muito mais tempo, você vai ter histórias de orientações precisas em momentos críticos. Mas para você dar uma orientação precisa num momento crítico, você precisa ter o conhecimento. Então, olha só, quando eu oriento um aluno, né, para a mentalização, a primeira coisa que eu digo, mas você acredita? Né, eu pergunto, você acredita que isso é possível resolver com mentalização? Você acredita, né, que esse caminho dá certo? Se você não acreditar, não vai funcionar. Né? Você precisa disponibilizar, fazer a jornada, porque acreditar e sem fazer a jornada, 27,5 resolve, que é o efeito placebo, mas os outros não. Um professor que tem um resultado de orientação 27,5% é muito baixo. Ele precisa ter o efeito placebo, né, que são esses 27,5%, que aí basta o aluno, aí não depende do professor, depende do aluno, acreditar que você está orientando corretamente e acreditar que aquilo vai dar resultado, mas você precisa ter resultado no restante, né? Você precisa ter uma chance, né, um êxito mais que 80% nas suas orientações, para você dar soluções, construir soluções para os seus alunos, dar o caminho da solução e ele continuar com você. Não é? O que não é? Não utilizar todos os recursos retarda a caminhada. Então, o que é? Você ter esse conhecimento, fazer a orientação precisa. O que não é? Né? Se você não tem esse conhecimento, né? Se você não utiliza as ferramentas do yoga, você é um professor que dá aula. Eu brinco com isso. Você é um professor de yoga, é um professor que dá aula ou é um professor de yoga? Um professor que dá aula é um professor de conhecimento limitado, embora dê aulas excelentes. Tem professores que só dão aula, eles não têm conhecimento do yoga, mas dão aulas excelentes. Não vai prosperar por muito tempo. Né? Vai ser difícil ser professor, ser um professor que vive do yoga, ou então vai viver sempre com aquela dificuldade, sempre ganhando uma mixaria. Agora, se você for professor de yoga, tem esses conhecimentos, aí sim. Então, essa é uma das diferenças fundamentais. Benefícios. Oportunidade. Quais os benefícios de aplicar o sutra na jornada de professor? Você é um professor que dá aulas ou que ensina yoga? O aluno antigo começa a estudar. É muito interessante, né? Eu estou lendo aqui o meu, né? Algumas coisas eu já falei, essa coisa ali, né? Você é um professor de yoga ou professor que dá aula? Mas isso do yoga do aluno antigo eu não falei. Quando um aluno gosta de yoga e é um aluno antigo, o que ele começa? Ele começa a estudar. Ele começa a estudar. E um aluno antigo, ele começa a estudar textos mais profundos. Ele começa a ler livros de autores sérios, livros que não dão aquela casca superficial, né? Dão conteúdos mais profundos. E aí, de repente, se o professor não estuda, se o professor não se aperfeiçoa, de repente esse aluno sabe mais que ele. E aí ele vai procurar outro professor. Recentemente, assim, e com uma certa frequência, eu tenho professores que eu tenho vários professores que fazem reciclagem, que estão no meu grupo avançado, né? E alguns que fazem parte, que eu oriento especificamente. Além do grupo avançado, eu oriento particularmente. Bom, o que acontece? É um relato frequente para mim de professores que chegam até mim e dizem, bom, e eu pergunto, eu quero praticar, quer ver como é que é, né? Como é que é a escola, como que funciona, como que você lida com professores. E tenho vários professores de linhas diferentes de yoga, né? Porque o yoga, ele procura o mesmo propósito, né? O Yoga Sutra de Patanjali, o conhecimento serve para qualquer linha. Qualquer linha de yoga precisa saber, qualquer professor de qualquer linha. E um dos relatos frequentes que eu ouço assim, onde eu praticava, eu digo, onde você praticava? Às vezes ele conta, né, o nome da pessoa, às vezes não conta, mas também não estou preocupado com isso. E aí eu pergunto assim, mas qual é a ideia? Pois é, eu cheguei no limite. Lá, eu conheço tudo que eu precisava conhecer. Né? Isso vem professores de yoga, mas vem alunos.
Eu tenho alunos, eu recebo alunos que vêm de outras escolas, né? Porque ou de outros professores, não, nem sempre de escola, às vezes é um aluno que faz aula personal, às vezes é aluno que faz espaços que não são escolas de yoga, porque ele compreende que o professor já não consegue mais ensiná-lo. E alguns desses alunos vêm, assim, acreditando que sabe mais que o professor, porque quando ele vai discutir um tema com o professor, como, por exemplo, um sutra desse de Patanjali, ele percebe que ele compreende melhor, que ele tem uma visão mais ampla, que ele leu, por exemplo, aqui eu dei a tradução de 3 autores diferentes, porque quando você vai estudar o Yoga Sutra de Patanjali, não dá para estudar só para um autor, porque se você estudar só para um autor, você vai ter uma visão bastante limitada, porque só de você ver os sutras aqui, cada sutra, né, em outras lives eu abordei outros sutras, para você ver a diferença de profundidade ou diferença de visão quando traduzem o mesmo sutra. Então, quando você faz um Yoga Sutra de Patanjali, tem que ter, pelo menos, eu indico aí, pelo menos 3 autores diferentes, de linhas diferentes, que não seguem a mesma linha. Porque autores que seguem a mesma linha de yoga tendem a traduzir de forma semelhante, né? Mas que seguem linhas diferentes, para você ter uma visão mais ampla. Então, o professor que não tem esse conteúdo, ele começa a perder alunos depois que o aluno fica relativamente antigo, quando o aluno começa a estudar. Precisa saber orientar os alunos antigos, o professor que quer viver do yoga, que quer ter uma vida próspera, né? Não viver com aquela micharia, ganhando só para pagar as contas, né? Ele precisa saber orientar os antigos. Não dá para orientar só alunos novos. Uma escola ou um professor que tem uma reciclagem de alunos muito rápida, ele perde alunos, o aluno vem, fica um período ali, uns 6 meses, um ano e meio, sai, aí vem outro, fica, né? Ele não prospera. Né? Porque você que é professor de yoga, você sabe como está difícil fazer matrícula, não está fácil. Então, você tem que manter. E aí você orienta o aluno novo com conhecimento simples. Às vezes, o aluno novo, só com uma boa aula de yoga já é suficiente. Mas um aluno medianamente antigo, um aluno que tem 6 meses, que tem 10 meses de yoga e que já tem algumas coisas para resolver, só com a aula de yoga já não resolve mais, porque o aluno começa a fazer a prática, faz uns 5, 6 meses, se ele tem algo para resolver mais profundo, que ele precisa de uma mentalização mais apurada, que ele precisa de uma canalização de energia, ele percebe que sua aula não vai dar resultado. E aí ele vai procurar outra coisa. Percebe? Então, vamos lá. Precisa saber orientar. Né? Uma das objeções, né? Então, há uma grande vantagem, assim, o que me faz ter alunos antigos, o que me faz ter alunos de professores que fazem reciclagem é o conhecimento. Claro que aí 41 anos de prática e estudo e 41 anos, né? Não só dando aula, de estudando, me aperfeiçoando, fazendo cursos, aí faz a diferença. Bom, algumas pessoas dizem, mas eu já li o Yoga Sutra de Patanjali, né? Não consigo entender o Yoga Sutra, porque quando eu li pela primeira vez o Yoga Sutra de Patanjali, né, eu achei que tinha compreendido uma série de coisas, até ler de novo. Aí, quando eu li de novo, vi que uma série de coisas eu não tinha compreendido. Né? Aí li de novo, aí li outro autor, e assim foi. E demorou muito para eu ter a compreensão que eu tenho hoje. E não é uma compreensão definitiva. Toda vez que eu estudo o Yoga Sutra de Patanjali, cai uma ficha. Né? Porque eu já estudei Yoga Sutra de Patanjali N vezes, vários autores e coisa, né? Então, se você já leu, ler uma vez o Yoga Sutra de Patanjali não é suficiente. Estudar profundamente algumas vezes o Yoga Sutra de Patanjali não é suficiente. Então, é importante. Você veja que farei essa live somente com uma parte do Sutra de 1.20, do livro 1, o Sutra de número 20, né? Então, vamos lá. E uma coisa muito fácil, muito difícil de fazer, é a forma descomplicada. Aqui eu vou trabalhar de uma forma descomplicada e não vou trabalhar com a profundidade adequada, porque aqui não tenho tempo. Não é por isso que eu tenho o curso, né, o programa, o pós-graduação em yoga, que aí sim a gente trabalha de maneira mais profunda uma série de coisas e de maneira sistemática. Né? Bom, agora vamos. Explique um jeito errado de executar esse tema. Ser um professor raso.
não é só desse tema, de qualquer tema. Você não pode ser um professor raso. Quer viver do yoga, quer ter uma vida abundante, você não pode ser um professor raso. Você tem que ter profundidade. Explique um jeito certo de executar esse tema. Ser um professor de yoga e não apenas um professor que dá aulas de yoga. Já falamos isso, então vamos reto. E o que você pode fazer? Bom, hoje você pode ficar até o final dessa live, que agora nós vamos começar com as perguntas, né? O que é o Yoga, o Sutra de Patanjali 1.20? É esse, já lemos, eu vou ler de novo. De Rose, outros atingem o Samadhi por meio da fé. Da fé, da energia viril, da memória e do conhecimento. Ou seja, Patanjali diz que para você expandir a consciência, para você chegar no topo máximo, né, só a fé você chega lá. Né? Agora, o que Patanjali quer dizer com isso, nós vamos desvendar agora. Swami Kriyananda, quanto aos outros, o estado superior é alcançado. O estado superior, Samadhi, até aqui está tudo igual, por meio da fé. Agora, Kriyananda coloca entre parênteses, com base na experiência. Não é uma fé boba, não é uma fé aleatória, com base na experiência. Da força de vontade. Então, o que De Rose traduz como energia viril, né, Kriyananda traduz como força de vontade. Né? Dá atenção, reter constantemente a percepção da presença de Deus, né? Então, o que De Rose traduz da memória, né? Kriyananda traduz da atenção. Não é memória, é atenção. Kriyananda, da unidade condicionada, Sabikalpa Samadhi, né? E do discernimento. Então, De Rose traduz essas duas coisas como do conhecimento. Você percebe essa diferença? E Gustavo Dauster. Outros priorizam em suas práticas fé. Então, veja, Gustavo Dauster não diz que você atinge a Samadhi através da fé, que só a fé é possível você chegar lá. Ele diz, outros priorizam em suas práticas a fé, vigor ele traduz como Kriyananda, memória traduz como De Rose, transe, nenhum, nem como outro, e sabedoria. Então, o que De Rose diz conhecimento, Kriyananda, discernimento, e Gustavo Dauster, sabedoria. Você percebe? Agora, as pessoas confundem o que significa isso? Sim, confundem e muito, fazem uma confusão danada. A fé numa dimensão plena, profunda, e não fé religiosa. Aqui o meu fone de ouvido, ao vivo tem isso, não se preocupe. Então, quando o Patanjali diz fé, é muito importante que você entenda esse conceito, porque na orientação com os alunos vai ser muito relevante. Por exemplo, se você tem um aluno que as pessoas chamam de evangélicos, os alunos evangélicos é muito mais o que fazem yoga, a orientação tem que ser muito mais cuidadosa, porque um aluno evangélico você perde muito fácil com uma palavra, com uma expressão que você diz. Então, quando você usa fé, por exemplo, Patanjali não diz que é fé religiosa, mas muitos autores e muitos alunos, muitos professores de yoga entendem que, tá bom, para eu chegar a Samadhi eu tenho que ter fé. E aí eles pensam de imediatamente em fé religiosa, ou seja, fé em Shiva, fé em Jesus, fé em Buda ou fé em alguma outra coisa. Mesmo porque alguns outros livros também traduzem a fé, utilizam a fé. Você já viu aquela expressão bíblica, a fé remove montanhas, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? Que fé, no sentido que Patanjali fala, é fé no sentido de acreditar em várias dimensões. Primeiro, né, na mentalização que nós falamos, você acredita que você pode? Quando eu quero um desenvolvimento de estados de consciência, você acredita que você pode? É muito comum professores de yoga dizer assim, Samadhi, estados expandidos de consciência, isso é só para os grandes mestres. Quem sou eu? Quem somos nós, pobres professores de yoga, para atingir esses estados? Bom, você nunca vai atingir. Né? Porque se você não tiver fé que você é capaz de chegar lá, você não vai chegar.
né? Nem mesmo você acredita em você, né? Como que você canaliza a sua energia se você não acredita? Aí você vai fazer uma mentalização para curar alguma coisa. Você está com um problema, né? Você está ali com o fígado, você está com o joelho machucado, você está com um problema emocional, aí você vai fazer uma mentalização. Você acredita que a mentalização resolve? E isso é muito interessante, que quando eu converso com professores de yoga, e eles dizem mentalização aqui, mentalização ali, mentalização lá, e aí tem um probleminha, não fazem mentalização. Não buscam esse caminho, não utilizam a mentalização como uma ferramenta, ou utilizam de maneira assim, muito mal feita, porque eles vão, não, agora tem isso aqui, vou no médico, vou tomar remédio, e quem vai me curar é o remédio. Claro, eu sou farmacêutico, eu gosto de medicamento, e claro que o professor de yoga, quando tem algum problema, precisa ir no médico, né? E eu não dispenso, o yoga não dispensa isso, mas qual a mentalização? Qual a confiança, a fé que você tem que você vai resolver? Quando um aluno está com problemas dessa natureza, como que você orienta? Então, é fé nesse sentido amplo. Fé em você, fé no processo, acreditar que aquilo dá certo. Se você não acredita que aquilo não vai dar certo, a chance de dar errado é muito grande. Henry Ford, aquele dos carros Ford, expressou uma vez: se você acredita que pode, você estará certo. E se você acredita que não pode, você também estará certo. Ou seja, se você tem fé que você consegue, a chance é grande de você conseguir. E se você tem a fé de que você não consegue, a chance de não conseguir é muito grande, é muito maior, porque conseguir já é difícil, vencer os obstáculos já é difícil. Então, quando eu falo em fé, eu falo em acreditar de maneira ampla, tanto no processo como no resultado. Essa fé, esse é o primeiro fato. O segundo fato muito relevante da orientação, não adianta a fé estar na cabeça. Cabeça e intelecto, lembre-se dos corpos do homem e planos do universo. Físico denso, físico energético, emocional, mental e intuicional, onde acontece a espiritualidade. Então, quando eu tenho alguma coisa na mente, no mental, nesse aqui, no mental, né? Ah, não, pode fazer mentalização que dá certo. E aí eu sento para fazer a mentalização e lá no fundo, o meu emocional, né? Putz, quem sou eu? Eu não sou nada, não vou conseguir fazer isso. Então tem que diferenciar que a fé, para realmente produzir resultado, não tem que ser uma fé de intelecto, ela tem que ser integrada. Você tem que acreditar, tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Você tem que sentir as suas emoções. Eu vou chegar lá. E essa fé tem que estar no corpo. Porque as células, do ponto de vista de consciência, as células têm consciência. Não é? E se aquele grupo de células que precisam fazer as transformações necessárias para você atingir um determinado ponto, não acreditam em você, não é? As células não acreditam em você, não vai dar certo. E aí você pensa, mas as células acreditam em mim? Então pense assim, o que é um câncer, por exemplo? Um câncer é quando um grupo de células, uma célula, deixa de obedecer o sistema central. Então aqui, cada célula tem sua função, né? As células do rim têm a função, as células do pâncreas, as células do fígado, as células do cérebro, né? Os neurônios, cada célula tem sua função. Aí, de repente, uma célula se divide e quem comanda essas funções? O sistema central, né? A mente. E aí uma célula se divide e deixa de obedecer o sistema central. Ela não acredita mais naquela orientação e começa a se multiplicar aleatoriamente. O que é isso? Como a gente chama isso? Câncer. Tá? Então, a sua consciência não é na cabeça, a consciência não está na mente, a consciência não está no emocional, a consciência está em tudo. Né? Está no intuicional, no mental, está no mental. Meu cachorro aqui da escola, né, está latindo. Bom, mas faz parte. Está no mental, está no emocional, está na energia, está na célula. Né? Se as células não tiverem essa conexão, se não tiver integrado, se essa fé não for ampla, geral e restrita,
vamos usar essa expressão, né? Não vai funcionar. Né? Você teoricamente acredita, emocionalmente você sente, mas você não leva essa consciência lá para aquele grupo de células responsáveis para fazer aquelas transformações. Então, quando o Patanjali diz fé, você tem que compreender fé nesse sentido muito amplo, nesse sentido grande, né, de acreditar no processo e trazer essas crenças em todos os níveis do ser humano, desde o nível mais baixo, do corpo físico denso, da célula, físico-energético, emocional, mental, intuicional e espiritualidade. E essa fé no sentido de espiritualidade não é uma fé religiosa, é uma fé, digamos assim, espiritualidade no sentido que você precisa sentir-se merecedor daquilo. Se você sentir que você não merece, e aí não é emocional, é intuicional, não vai dar certo, ok? Então, confunde a confusão aqui imensa. Quais são quais são os sutras? Né? Bom, isso está respondido. Hoje nós estamos trabalhando com esse sutra. Por que aplicar a fé é importante? Para evoluir. O yoga possui vários recursos. Precisa aplicá-los conforme o perfil do praticante. Né? Então, esses recursos, por exemplo, quando você faz uma prática de yoga, quando você dá uma aula de yoga, você pode ter esse recurso ali e pode não ter. Um professor mais amplo, um professor de conhecimento, ele começa a adicionar nas suas aulas uma série de recursos extras, como, por exemplo, esse, uma orientação mais precisa. Não, bom, aqui não dá para explicar tudo nessa live, né? Porque, olha só, um sutra de Patanjali, um pedaço de um sutra de Patanjali, não vai dar para explicar tudo numa live, né? E aí, como que você orienta alunos diferentes? Pegue um aluno de cabeça científica. Agora vamos trabalhar do ponto de vista do professor que orienta. Um aluno de cabeça científica, um aluno que eu só acredito vendo, sabe? Esse tipo de aluno você deve ter. Um aluno com perfil engenheiro. Né? Como que você vai orientar esse aluno perfil engenheiro? Um aluno que só acredita vendo. É diferente de acreditar, de orientar um aluno que sente, sabe? Aí, quando às vezes você conversa com um aluno, as meninas são mais receptivas para esse canal é mais aberto nas meninas, assim, eu sinto isso. Não está vendo, não está acontecendo, mas eu sinto. Então, se o aluno tem um perfil cabeça de engenheiro, é um tipo de orientação. Como que você vai orientar ele a utilizar a fé? Se ele em princípio, ele não tem fé. Perceba que não ter fé é acreditar que aquilo não funciona. Acreditar que algo não funciona é ter fé que aquilo não funciona, sabe? Então, você diz a mentalização. Funciona? Eu acredito que funciona. E o outro diz, eu acredito que não funciona. Os dois estão com fé. Um que funciona e outro que não funciona. Então, quando você vai orientar um aluno cabeça engenheiro, a orientação é diferente de quando você vai orientar um aluno cabeça, vamos dizer, artista, né? Uma cabeça mais leve, mais fluida, mais, sabe? Então, essa é uma das grandes diferenças. Mas que eu vou ter que passar rápido, porque já estamos no fim do meu tempo aqui, então eu vou ter que correr agora. Sempre lembrando que não dá para tudo, a gente aprofunda até certo ponto. Por que investir tempo e dinheiro nisso? Conhecimento faz a diferença. Pense o seguinte, coloque isso na sua cabeça. Se você é um professor que dá aula, a sua carreira como professor de yoga vai ser curta. Né? Você vai sempre ter que fazer outra coisa para viver, ou sempre vai ganhar um pouquinho. Para você ter vida longa e próspera no yoga, pronto, o yoga não quer né, um dinheiro exagerado, ele quer uma qualidade de vida boa, né? Ter dinheiro para comprar bons alimentos, para se alimentar bem, para fazer bons cursos e coisas desse tipo. Né? Você tem que ter conhecimento. Qual o maior benefício de entender e aplicar o sutra? Orientar com precisão. Contemporizar as crenças dos alunos com a teoria do yoga. Isso tira muito aluno, preste atenção. Se você nunca notou, você perde muitos alunos quando o aluno começa a se aprofundar na teoria do yoga e ele não consegue contemporizar o que ele acredita com o que o yoga ensina, e não é o você que diz, porque o aluno, hoje, ele compra livros, né? Ele não precisa de você
para ter determinado conhecimento. Ele faz cursos. E aí, nos livros, nos cursos, os autores falam coisas. Se aquelas coisas contrariam o que ele acredita, se ele não consegue contemporizar isso, você vai perder esse aluno. E para você não perder esse aluno, você tem que estar atento. Você percebeu o aluno iniciante? Se você já começa a dar orientações para um aluno, né? Dar orientações para um aluno que começa a se aprofundar no yoga, ele já tem 4, 5 meses, 6 meses de yoga, que contemporiza esses valores, ele vai ficar com você. Então, por exemplo, se é um aluno, se um aluno se matricula e é evangélico, como ele vai utilizar a fé, né? Na prática de yoga, é antes da primeira aula. Né? Ele fez a matrícula, eu sei que ele é evangélico, eu já converso com ele para orientar de forma que ele contemporize, que ele integre a fé que ele tem, né? A fé religiosa, digamos assim, com os preceitos do yoga. E tenho tido sucesso nisso. Eu tenho alunos evangélicos que ficaram muito tempo comigo. Aí o aluno começa, já tem uns 3, 4 meses de prática, ele já começa a dizer para você um probleminha aqui, um probleminha ali, você tem que orientar contemporizando as crenças dele, os valores com os valores do yoga de tal forma que integre, que resolva. Se ele achar que contraria valores fundamentais, ele vai parar de praticar yoga. E se você já é um professor relativamente antigo, já teve muitos alunos, e não prestou atenção nesse detalhe, você perdeu muitos alunos sem se dar conta. Aí você pergunta para o aluno, por que você parou? Ele vai dizer, falta de tempo. Falta de dinheiro, agora estou investindo em outros projetos. Ele dificilmente vai dizer para você, olha, o yoga contraria o que eu acredito e agora eu preferi aquela outra coisa. Então, essa função é do professor. Né? Então, qual o melhor benefício de entender benefícios, entre os benefícios de entender profundamente o Yoga Sutra, é você dar essas orientações, contemporizar as crenças, né? Integrar o aluno daquilo que ele acredita, dos valores dele, dentro de um contexto de yoga, sem que crie conflitos intensos. Né? Se confrontar, você perde o aluno. Onde você vê que as pessoas erram nisso? Aprendem sozinhos com conteúdos desorganizados e aleatórios. Você vê, não basta conteúdos aleatórios. Às vezes você vê na internet os conteúdos do tipo assim, tome esse chazinho e resolva esse problema. Se fosse tão simples assim, né? Não precisava de especialistas, não precisava de médicos. Então, na internet, tem muitos conteúdos milagrosos. Né? Pessoas irresponsáveis que ficam dizendo que você faz uma coisinha desse tamanho e tem um resultado gigante. Não há mágica. Né? Quando você pega Yoga Sutra de Patanjali, você vê muitos conteúdos aí perdidos de pessoas que não têm conhecimento praticamente nenhum, né? E dando conteúdos aleatórios, desorganizados. É preciso você fazer cursos profundos que tenham uma sequência, que tenham uma organização, para você realmente compreender. Né? Às vezes, ensinamentos não confiáveis, né? Na internet encontra muito. Né? Você pega ali e muitos ensinamentos são nocivos, porque daí a pessoa... Né? Um dia eu estava vendo sobre glicose. Tome esse chá, né? E a sua glicose nunca mais ficará alta. Emagrecimento. Né? Esse chazinho aqui vai resolver você vai emagrecer. Com apenas, né, eu acho que você já deve ter visto que com 5 minutos por dia você fazendo essas coisas, você vai ter tal resultado. Né? Um resultado gigante fazendo 5 minutos por dia. Né? Eu vi na área de yoga uma pessoa vendendo um curso de meditação dizendo assim, faça 1 minuto por dia de meditação e mude sua vida. Ninguém muda a vida fazendo 1 minuto de meditação por dia. Não existe isso. Claro, se você faz uma prática de yoga de 1 hora e faz 1 minuto de meditação, aí tudo bem.
mas se você faz 1 minuto de meditação e não faz mais nada, você precisa investir numa mágica, né? E a gente, professor sério de yoga, tem que dizer isso, né? Eu posso perder. Se você que me vê, se você queria uma solução mágica, né? Dá uma lidinha no Yoga Sutra de Patanjali e resolveu sua vida. Eu não vou dizer isso para você porque eu não tenho coragem de enganar as pessoas, né? O trabalho tem que ser profundo, mas esses que terão muitos alunos, que terão uma vida de yoga mais abundante, são os que vão fazer a jornada. E você pode decidir ficar vendo esses conteúdos aleatórios, mágicos, com resultados mágicos, ou fazer o caminho que dá resultado. Por isso que o curso, né? o pós-graduação em yoga é um curso profundo. É um curso profundo que quer resultados, tem que estudar, não tem jeito. E tem que estudar com pessoas que conhecem, que sabem. E você viu que aqui no Yoga Sutra de Patanjali, quando eu ensino, no meu curso do Yoga Sutra de Patanjali, eu ensino usando esses 3 autores, porque se você estudar por um autor só, vai ser insuficiente. Você vai ter uma visão bastante limitada. Por onde começar? 1 hora precisará aprofundar. Que tal começar agora? Então, quer dizer, por onde eu começo essa jornada? Se você quer prosperar no yoga, você precisa aprofundar. E 1 hora você precisa começar. Você pode começar agora. Nesse exato momento que eu gravo, se você assistir isso aqui depois, talvez não esteja mais, o curso não esteja, as inscrições abertas, mas nesse momento o curso de pós-graduação em yoga está com as inscrições abertas. É um curso profundo, que aí sim a gente vai mergulhar. Beleza? Muito, muito obrigado pela sua companhia. Estamos juntos e nos vemos por aí. Até o nosso próximo encontro.